Entendendo isso, podemos ver que a terra arável era a mesma fora e dentro das águas. Mas o dilúvio mudou tudo isso. O versículo 6 de 2 Kéfar 3 afirma que o mundo, em seu arranjo original de antigamente, fora destruído no dilúvio. Agora as faces ou abertura nos polos foram cobertas por águas congeladas diluvianas, e os reinos interior e externos foram separados um do outro. Uma câmara está vazia e selada até o fim dos tempos. A outra continua povoada. E os únicos habitantes dali são os rebeldes. São eles, os anjos caídos no Tártaro, o nível inferior em Hades. Ou as almas que partiram e estão condenadas no nível superior de Hades. Ou leste do Éden, na terra de Nod, humanos. Essa câmara inferior será aberta em algum momento em nossa história. Uma possível interpretação de Jó, capítulo 22, verso 8, afirma: prende as águas como um matagal, uma fortaleza, antes de abri-lo para uma passagem oculta debaixo delas. Jó 26, verso 8. Temos dois polos. Uma está coberta até o fim dos tempos, e a outra está quebrada. Isso pode corresponder com uma outra passagem da Escritura, de alguém que cavaria até o inferno. A procura final por esse reino. A Escritura sugere que existirá um tempo em que um indivíduo e um grupo de fugitivos tentarão cavar nesse reino subterrâneo. O profeta Amós, em seu livro, proclama uma interessante profecia. Amós 9, verso 2. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E, se subirem ao céu, os farei descer. Área vermelha. New Chamberlain, Antártida. Nesse contexto, essas pessoas fugitivas fogem do julgamento do Eterno. Existem várias razões para entendermos essa profecia de forma literal e não apenas como alguma afirmação alegórica. Ela é literal. E pergunto, por que alguém desejaria cavar até o inferno? Por que alguém desejaria cavar até o inferno? Você deve estar se perguntando, se você crer em alguma dessas ideias de Koresh, Bauer-Leighton e Blavatsky, você desejaria cavar até essa região à procura de aliados. Na cabeça dos nazistas eram as ideias teosóficas que rolavam. Eles acreditavam ser a raiz genética diluída de uma
super-raça subterrânea que possuía o poder dovril. Seus objetivos eram de fazer aliança com seus irmãos subterrâneos para obter o conhecimento dovril, a fim de construírem super-armas e levar o mundo a uma nova era ariana. Ao mesmo tempo, eliminando as outras raças, eles readquiririam seus poderes psíquicos. Sim, eles agiram de maneira muito séria sobre essas crenças, aparentemente malucas, e asseguraram a porção da Antártida, e talvez tenham tentado cavar para dentro da Terra à procura de aliados. Logo que Hitler assumiu o poder, uma expedição partiu para uma área da Antártica, ou Antártida, que ficou sob poder do nazista, e a chamaram New Schauberland. Seus inimigos e seus compatriotas nunca entenderam essas ações e motivações. Através da guerra, submarinos continuavam trazendo equipamentos, suprimentos e homens para essa área. Submarinos que foram capturados na região do sul do globo, possivelmente se encontravam em rota para a Antártida e com mais de 50 pessoas a bordo, quando o normal seria uma tripulação entre 8 a 10 pessoas, no muito 12. Fora especulada a construção de um poder, ou melhor, fora especulada a construção de um poderoso complexo subterrâneo. Essa hipótese surgiu da existência da Operação Rebol, a fabricação de túneis e construções de grandes complexos subterrâneos nos Alpes suíços. Sabendo então que a tecnologia para tal feito existia. Sim. Sabiam que a tecnologia para tal feito existiam e trataram de fazer. E logo depois todos também ficaram sabendo que eles tinham posse para tecnologia a fim de realizar tal feito. Dos resquícios tecnológicos capturados dos nazistas, os Estados Unidos desenvolveram seu próprio complexo de ferro nas montanhas. Dificilmente esse era o desejo, cavar até o inferno. Mas por um acidente, o resultado final alcançado possa ter sido justamente esse. Mas por um acidente, o resultado final alcançado possa ter sido justamente esse. Parte da ideologia nazista do gelo eterno de Röttger afirma verdadeiros arianos pertenceram a um clima muito mais frio e então foram para lá. O objetivo de Hitler era selecionar uma porção de terra para o estabelecimento de um império ariano. Esse império serviria como exemplo para o resto do mundo seguir e querer. E seguindo esse pensamento, a Antártida tenha sido escolhido para esse propósito,
Eles acreditavam também que Thule, a capital ariana, estava localizada num polo de entrada em algum lugar do Polo Norte. Acreditando na existência de uma reversão de polaridade da Terra num passado remoto, a Antártida seria uma localização lógica e a entrada desse místico mundo inferior, ou interior, melhor dizendo, desse mundo interno. Seu líder também era alguém que entendia adivinhações, como escreveu o profeta Daniel. Confiram Daniel 8:23. E viveria, morreria e subiria do abismo sem fundo, sendo o líder morto de um curto império de duração de 7 anos. Apocalipse 17, 8 a 12. Acredito que esse abismo pode ter sido aberto e os resultados são as abduções alienígenas. Já estão sobre nós. Apocalipse 9:1. Repito, acredito que esse abismo pode ter sido já aberto e o resultado das abduções alienígenas já estão sobre nós. Apocalipse 9, verso 1. Os irmãos confiram. Vida subterrânea. Aliados. Então, quem é que está lá embaixo? Vida subterrânea. Aliados. Então, quem é que está lá embaixo? Vida subterrânea. Essa história vai ficando cada vez mais estranha quanto mais andamos por ela. Mas ainda assim as Escrituras confirmam tamanha estranheza. Vejamos agora uma ordem dada por Deus para que habitasse em Israel. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Também, Apocalipse 12, verso 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Parentes nazistas? Descendentes de Caim? Sinode está além do Éden, e o Éden está dentro da terra. Isso significa que Nod também está dentro da terra. Todas as passagens bíblicas dão uma importância muito séria a quem é o rei do leste, mencionado em Apocalipse 9:12. Realmente, e sua real localização e identidade. Repito,
Todas as passagens bíblicas dão uma importância muito séria a quem é o rei do leste, mencionado em Apocalipse 9:12. Realmente é sua real localização e identidade. Vamos dar uma olhada no diálogo entre o Eterno e Caim, logo após ele ter matado seu irmão Abel. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versos do 11 ao 16, os quais dizem: E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás. Sobre toda a terra. Então disse Caim ao Eterno: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face, superfície da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriente do Éden. Ao lado oriental do Éden. Gênesis 4, de 11 a 16. É muito interessante. É interessante notar que muitas traduções da Bíblia, só as mais antigas, usam o termo na terra. Muitas das mais recentes traduções simplesmente dizem sobre a terra. Uma grande liberdade de tradução colocada sobre a palavra do Eterno, porque assim se assume que a terra é sólida e não existe vida dentro dela. A única outra tradução de que tenho conhecimento e que está de acordo com as antigas traduções é a Torá. Esse é o Antigo Testamento traduzido para o português pelos próprios judeus. Tirando esse compromisso com a interpretação, desde antigamente a Bíblia claramente descreve que o Éden, o paraíso e inferno, são 2 câmaras separadas dentro da terra. Isso mesmo. Desde antigamente, a Bíblia claramente descreve que o Éden, ou paraíso, inferno, são 2 câmaras separadas dentro da terra. Com isso, firmemente estabelecido, pelo menos de acordo com a própria Escritura, a única palavra que pode ser utilizada nesse contexto é na terra. Na terra. Na
terra. Caim fora retirado da superfície da terra e levado para um reino subterrâneo. Ele ganhou uma marca para que ele não fosse morto por outros. Essa palavra hebraica, oti, significa uma marca de identificação, num sentido de acerto. E quando traduzida para o grego, a palavra usada é semion, no sentido de um sinal sobrenatural de algum tipo. Essa marca pode ser o tamanho deles. Por medo de serem mortos, eles podem ter ficado altos. Os gigantes de Gênesis 6 são tidos como pertencentes àquele mundo quando da terra começou e também depois daquilo. Na sentença estrutural deste contexto, os gigantes podem não ter sido o nome dos descendentes. Eles simplesmente estavam lá com os anjos caídos, fazendo parte dos acontecimentos de antes do dilúvio. Quando Caim matou Abel, fora um acontecimento no processo do tempo, que atualmente significa nos últimos dias. Nos últimos dias. Sim. Isso pode estar sendo referido como um tempo pouco antes do grande dilúvio. O solo não fornecendo a sua força. Talvez possa não estar significando um problema da agricultura ou um problema agrícola, mas ao invés disso algum tipo de defeito ou alteração genética. Solo, semente da terra e fruta têm sido sempre significados bíblicos referentes a elementos geográficos de forma literal, ou seja, condições espirituais ou linhagem de sangue. A linhagem sanguínea de Caim talvez seja a semente da serpente mencionada em Gênesis 3 ou Bereshit 3. E cá para nós, Caim era um cara maligno. Caim era um cara do mal. A Escritura diz. 1 João 3:12. E ao Hanan 3:12. Não como Caim, que era do maligno. No contexto acima, essa informação sobre Caim pode significar muito mais que o fato dele ser do maligno por ter cometido assassinato. Vai além disto. Por estar implícito na realidade de que ele veio do maligno. Isso estava em seu DNA. Isso estava em sua genética.
Isso estava em seu sangue. Mas isso é tema para uma outra mensagem. E em outra ocasião, em outra oportunidade, falarei melhor sobre esse assunto. A linhagem gigantes é traçável depois do dilúvio pela mesma palavra hebraica usada para gigante como filhos de Anak. Algumas tribos tiveram essa mistura. Esses foram os únicos do Velho Testamento, os quais o Eterno mandou destruir completamente. Apenas a linhagem dos filisteus remanesceu ou sobreviveu, contendo essa semente. Essa é a mesma linhagem de onde veio Golias, que era um cara alto e branco e com atitudes más. Ou atitude malignas. Atitude más. Golias também era um cara mau. Golias era malvado. Palavra gigante também tem outro significado, como um tirano ou um valentão, e pode ser muito mais do que apenas uma estrutura física. A estrutura física é claramente definida no Antigo Testamento. Confiram Números 13:33, Deuteronômio 2:11, 20, verso 3 a 11, estendendo até o 13, Josué 12:4, 13:12, 15:8, 17:15 e 18, verso 16. Os irmãos confiram. Por mais estranho que isso possa soar, a Bíblia confirma a veracidade desses fatos. Sim, por mais estranho que isso venha parecer, a Bíblia confirma a veracidade desses fatos. E as lendas mundiais das tribos brancas e mestres ascensionados podem não ser mitos, mas a continuação de encontro com essas raças do submundo. A continuação de encontro com essas raças do submundo. A procura de Hitler e dos nazistas por relações de sangue com os habitantes de uma terra interior talvez tenha alguma veracidade. Repito, a procura de Hitler e dos nazistas por relações de sangue com os habitantes de uma terra interior talvez tenha alguma veracidade. Se o próprio Hitler afirma ser da semente de Satanás, do mesmo modo, mas de padrão oposto, pode significar que em nossos tempos modernos, os filisteus sejam a linhagem alemã. E eu não quero condenar ninguém pela raça ou pela linhagem. Não, em maneira alguma. Eu não quero condenar ninguém pela raça ou pela linhagem sanguínea. Devo dizê-los que o sangue de Yahushua
purifica qualquer ser humano que se arrependa. E eu amo a todos no Senhor, independente de que raça sejam, devemos amar a todos. Mas, se o próprio Hitler afirma ser da semente de Satanás, do mesmo modo, mas de padrão oposto, pode significar que em nossos tempos modernos, os filisteus sejam a linhagem alemã. O Eterno fez uma provisão para a salvação que há muito não é mais baseada em nada que não seja fé. É isso mesmo. O Eterno fez uma provisão para a salvação que há muito não é mais baseada em nada que não seja a fé. Em Isaías 14, Ishayahu, existe uma profecia do fim dos tempos que indica uma mistura genética envolvendo os filisteus e uma tribo utilizada para puni-los continuamente, que seria a tribo de Dan. Essa adulteração genética começou na Alemanha nazista e continuou na América. Repito, essa adulteração genética começou na Alemanha nazista e continuou na América. A importância da sentença de Caim é de que existam seres humanos vivendo num reino subterrâneo. Isso mesmo. E prestem atenção. A importância da sentença de Caim é de que existam seres humanos vivendo num reino subterrâneo. Eles estão à parte da aliança rebelde. Os descendentes de Caim são mencionados por apenas 6 gerações. Os descendentes de Caim são mencionados por apenas 6 gerações. E se a terra interna tem o mesmo ambiente que a superfície um dia teve antes do dilúvio, a vida humana pode ter uma duração de 900 anos. Sendo esse o caso, podemos estar presenciando o último período das gerações dos descendentes de Caim. Chuck Masley, em seu livro Alien Encontros, ou Encontro Alienígena, aponta uma interessante mensagem escondida, encriptada nas Escrituras. Repito, Chuck Masley, em seu livro Alien Encontros, aponta uma interessante mensagem escondida, encriptada nas Escrituras. Todos os nomes da Bíblia têm um significado. Isso mesmo, e profundo. Todos os nomes na Bíblia têm um segundo significado e profundo. Os nomes dentro da linhagem de Sete e de Adão até Noé revelam todo um plano de redenção. Desses 10 nomes, uma mensagem pode ser lida. Homem chegou à tristeza mortal.
O Deus abençoado descerá para ensinar. Sua morte trará o esperado descanso ou conforto. Repito, homem chegou à tristeza mortal. O Deus abençoado descerá para ensinar. Sua morte trará o esperado descanso ou conforto. Sim. Quais seriam as chances matemáticas disso ser uma coincidência? Quais seriam as chances matemáticas disso ser uma coincidência? Pois bem, da mesma maneira podemos ordenar os nomes das 6 gerações de Caim, lendo-se: atacar para possuir, fugitivo disciplinado, ferido por Deus. Quem é de Deus, poderoso? Meditem. Atacar para possuir, fugitivo disciplinado, ferido por Deus. Quem é de Deus, poderoso? Essa é a descrição de Caim, atacando seu irmão para possuir o que ele achava que era dele. Ele fora disciplinado, sentenciado como fugitivo na terra, também ferido ou marcado como um defeito, mas mesmo assim sendo dado poder. Poder emanado pelo próprio Criador. Poder emanado pelo próprio Eterno. Está escrito que os descendentes de Caim foram os primeiros a criarem animais para se alimentar, criando as artes da música. Foram os primeiros a construir cidades. E foram os primeiros a trabalhar com metais e os implementos para a guerra. Repito, está escrito que os descendentes de Caim foram os primeiros a criarem animais para se alimentar. Criaram as artes da música. Os primeiros a edificar, a construir cidades. E os primeiros a trabalhar com metais, ou seja, metalurgia. E os implementos para a guerra. Seria o poder místico do Vril uma parte deste poder? Existiria um elemento de verdade nesse mito maluco? Na parte de abdução, nós temos discutido esse processo de aliança satânica ressuscitado. Sim, na parte de abduções, nós temos discutido todo esse processo de aliança satânico ressuscitado. Como também em outras mensagens, se o Eterno assim permitir, estaremos discutindo sobre abduções, sobre os anjos cinzas, que têm abduzido muitas pessoas, milhares e milhares,
de centenas de pessoas todos os anos. Para nosso propósito aqui, vamos apenas entender o que as Escrituras nos diz da existência de uma terra oca com habitantes humanos rebeldes. Isso mesmo. Para nosso propósito aqui, vamos apenas entender o que as Escrituras nos diz da existência de uma terra oca com habitantes humanos rebeldes. Outros habitantes da terra interior, os greys, os anjos cinzentos, anjos caídos, demônios e espíritos humanos condenados. Outros habitantes da terra interior, os greys, anjos caídos, os anjos cinzentos, como também os demônios e os espíritos humanos condenados. Anjos caídos foram aprisionados na terra ou presos na terra. Existe muito mitos pelo mundo do povo Uê, fadas, elfos, gnomos e duendes através da história. Repito, existem muitos mitos pelo mundo do povo Uê sobre fadas, elfos, gnomos e duendes através da história. Suas imagens estão gravadas em desenho nas cavernas, em vasos antigos e até em vitrais da Idade Média. Essas imagens mostram os mestres cabeçudos, os greys, os cinzas, com seus olhos escuros e grandes e seus corpos esguios. Em outra mensagem darei mais detalhes sobre esses caras, sobre os anjos cinzas, os caídos, conhecidos como os greys. Por agora é necessário apenas entender uma coisa: que eles fizeram da terra, do interior da terra, o seu lar. Isso mesmo. Por agora é necessário apenas entender que eles fizeram da sua casa a terra interior. E Yahushua, momento antes de se preparar para ir para a cruz, disse a seus discípulos em Yahuhanan, ou Yohanan, como queiram, ambas as pronúncias estão corretíssimas. Yahushua, momento antes de se preparar para ir para a sua cruz, ou para ir para a cruz, disse a seus discípulos em Yahuhanan 12, verso 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Yahuhanan 12,
12, verso 31. Os irmãos confiram. Yael-Hanan 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo.